da temporalidade e da eternidade. A união paradoxal dos contrários caracteriza, como é bem sabido, as ontologias e soteriologias hindus. Uma das reinterpretações mais profundas e ousadas da tradição Mahayana, a doutrina madhyamika desenvolvida principalmente por Nagarjuna, chegou aos limites extremos dessa dialética. Gostaria de saber se há algo mais escandaloso, mesmo mais sacrílego, do que proclamar, como fez Nagarjuna, que não há absolutamente nenhuma diferença entre Sansara e Nirvana, e não há nenhuma diferença entre Nirvana e Samsara. A fim de libertar a mente de estruturas ilusórias dependentes da linguagem, Nagarjuna elaborou uma dialética cuja finalidade era formular a coincidente e opositor tum supremo e universal. Contudo, o seu gênio religioso e filosófico valeu-se da tradição venerável e pandiana das coincidências paradoxais entre ser e não ser, eternidade e fluxo temporal, felicidade e sofrimento. Sem dúvida, essas grandiosas criações metafísicas hindus não são comparáveis aos impulsos e anseios paradoxais que deram origem aos universos imaginativos do homem ocidental. Contudo, suas afinidades estruturais são, não obstante, evidentes e levantam novas e fascinantes questões a serem resolvidas por filósofos e psicólogos. Por outro lado, não podemos desprezar os esforços incessantes dos mais fundos e prolíficos pensadores ocidentais para recuperar o significado existencial da morte. Com efeito, embora desprovida de significações religiosas, em consequência da rápida secularização da sociedade atual, a morte tornou-se, desde sem dizete, o verdadeiro centro da indagação filosófica. O sucesso excepcional, podia-se dizer que se tornou uma moda, das investigações de Heidegger, ilustram o anseio do homem moderno por uma compreensão existencial da morte. Não faz sentido tentar resumir a contribuição decisiva de Heidegger para a investigação filosófica. É importante, contudo, salientar que, se ele descreve a existência humana como ser para a morte seisuntode, e considera a morte como a potencialidade mais característica, exclusiva e última da dezena, ele também afirma que morte é o esconderijo para onde o ser se retira como se fosse para as montanhas de Abiru. Ou, citando outra passagem, a morte, como o santuário do não-ser, esconde em si a presença do ser das Wesend de Seins. É quase impossível formular simples e claramente qualquer uma das conclusões fundamentais de Heidegger. Não obstante, parece que, para ele, e através da compreensão correta do fato da morte que o homem encontra o domínio sobre si mesmo e, consequentemente, encontra o sentido do ser. Realmente, uma existência torna-se autêntica, isto é, integralmente humana, quando, aceitando a inevitabilidade da morte, o homem compreende a liberdade para a morte freietzuntude. Contudo, uma vez que a morte guarda em si a presença do ser, pode-se interpretar que, de acordo com o pensamento heideggeriano, o ato da morte em si é fator do encontro do homem com o ser. Qualquer que seja a conclusão de um exegeta sobre tal interpretação, permanece sempre importante o fato de Heidegger haver provado de maneira admirável a coexistência da morte e da vida, do ser e do não-ser. Qualquer historiador de religiões ficaria particularmente fascinado pela análise perspicaz que Heidegger desenvolve sobre a presença multiforme da morte no cerne que vicia e da camuflagem inextrincável do ser no não-ser. É talvez privilégio e a mais elevada satisfação do historiador de religiões descobrir a continuidade do pensamento e da imaginação humanos, desde a pré-história até os nossos dias, a evolução desde o mito ingênuo e enigmático como aquele da pedra e da banana até o grandioso e não menos enigmático Senun Dizete. 4. O oculto e o mundo moderno. Creio que devo começar dizendo-lhes exatamente o objetivo deste meu ensaio. Tentarei primeiro especificar o significado dos termos oculto, ocultismo e esoterismo. Depois irei reconstituir brevemente a história do interesse pelo oculto, desde a metade do século passado até os dias atuais.
Essa visão retrospectiva faz-se necessária, a fim de que possamos apreciar a modificação radical que estamos presenciando no mundo ocidental contemporâneo, principalmente na América do Norte. Em seguida, abordarei uma série de práticas secretas, disciplinas ocultas e teorias esotéricas, principalmente na versão em que foram adotadas pelos jovens da América do Norte. Devido aos limites deste ensaio, sou obrigado a fazer uma seleção bastante rigorosa dos exemplos à minha disposição. Não tratarei aqui de vários fenômenos significativos, como por exemplo as novas seitas religiosas, círculos espiritualistas, pesquisas parapsicológicas e outros. Devo acrescentar que abordarei todos esses fenômenos como um historiador de religiões, o que quer dizer que não tentarei discutir seus contextos, significações ou funções, psicológicas ou mesmo políticas. Deixo essa tarefa para os que estão melhor qualificados que eu. De acordo com o Oxford Dictionary, o termo oculto foi usado pela primeira vez em 1545, com o significado de o que não é aprendido ou apreensível pela mente, além do alcance da compreensão ou do conhecimento comum. Quase um século depois, em 1633, a palavra recebeu um significado adicional, ou seja, o estudo de assuntos considerados científicos na Antiguidade e na Idade Média e que envolviam o conhecimento ou uso de expedientes de natureza secreta ou misteriosa, como mágica, alquimia, astrologia, teosofia. Uma definição mais abrangente do oculto, correspondente ao uso contemporâneo do termo, foi dada por Edward Tiriacan, em seu ensaio bastante interessante Arte e Sociologia of Esoteric Culture. Tiriacan escreve que, por oculto, eu entendo práticas, técnicas e procedimentos intencionais que, fazem uso de poderes secretos ou desconhecidos da natureza ou do cosmos, poderes esses incomensuráveis ou irreconhecíveis pelos instrumentos das ciências modernas, e b, que buscam resultados empíricos, tais como o conhecimento da sucessão dos acontecimentos ou alteração de seu curso normal. Para se ir mais longe, na medida em que a pessoa que pratica a atividade oculta é alguém que adquiriu conhecimento e habilidades necessárias a tais práticas e, na medida em que tais práticas e habilidades são aprendidas e transmitidas de maneira social, embora não abertas ao grande público, de modo organizado, ritualizado, podemos chamar essas práticas de ciências ou artes ocultas. A definição de esoterismo é um pouco mais sutil. Por esotérico, Tiriacan compreende aqueles sistemas de crenças religioso-filosófica que estão subjacentes em técnicas e práticas ocultas, ou seja, o termo se refere aos mais abrangentes levantamentos da natureza ou do cosmos, às reflexões epistemológicas e ontológicas da realidade última, levantamentos que constituem a soma de conhecimentos necessários às práticas ocultas. Contudo, o representante contemporâneo mais importante e significativo do esoterismo, ou seja, René Guénon, se opõe energicamente às assim chamadas práticas ocultas. Conforme veremos, essa distinção é importante e nos auxiliará na compreensão das funções paralelas desempenhadas pelo ocultismo e pelo esoterismo nos dias atuais. Como é bem sabido, essas crenças, teorias e técnicas chamadas ocultas e esotéricas já eram populares na Alta Antiguidade. Algumas delas, como, por exemplo, a magia, a astrologia, a teurgia e a necromancia, haviam sido imantadas ou sistematizadas há uns 2000 anos antes, no Egito ou na Mesopotâmia. É desnecessário dizer que essas práticas, em sua maioria, não desapareceram totalmente durante a Idade Média. Contudo, recuperaram um novo prestígio, tornando-se altamente respeitáveis e em vogue na Renascença italiana. Voltaremos a esse tema, porque, pelo menos indiretamente, ele fornece uma nova perspectiva ao tópico em estudo. Escritores franceses do século XIX e seu interesse pelo oculto. A moda do ocultismo foi criada por um seminarista francês,
Alphonse Louis Constant, nascido em 1810 e conhecido por seu nom de plume, Élie Paslev. Na realidade, o termo ocultismo foi criado por esse quase padre e usado pela primeira vez em inglês pelo teosofista de Sinet, em 1881. Quando já adulto, Levi leu a Cabala denudata de Christian Rosenroth, por fim, os trabalhos de Jacob Boehme, Swedenborg, Louis Claude de Saint-Martin Le Philosophe Commun, e outros teósofes do século XVIII. Seus livros, Dogme et Rituel de la Haute Magie, 1856, L'Histoire de la Magie, 1859, e La Clef des Grandes Mystères, 1861, obtiveram um sucesso incompreensível até os dias atuais, porque não passam de uma soma de afirmações pretensiosas. O Abbé Lévy foi iniciado em várias sociedades secretas, os Rosa Cruzes, os maçons, etc. Tanto da França quanto da Inglaterra, ele teve a chance de encontrar pessoalmente Bulwer-Lytton, autor do famoso romance Ocultistas Anônimos, e chegou a impressionar Madame Blavatsky, a fundadora da Sociedade Teosófica. Élie Paslev, que morreu em 1875, foi altamente considerado pela geração seguinte de neocultistas franceses. O mais notável de seus discípulos foi Dr. Encalce, nascido em 1856, que adotou o pseudônimo Papus. Papus afirmava ter aprendido o ritual iniciatório de um indivíduo bastante misterioso, Dom Martínez de Pasquali, 1743 a 74, fundador de uma nova ordem esotérica pomposamente chamada de Francmaçonnerie des Chevaliers Maçons et Luz Coin de l'Univers. Papus também pretendia ser o verdadeiro discípulo de Saint-Martin, o Philosophe Commun. Não posso examinar aqui, em detalhes, a tese central de Martínez de Pasquali. Basta dizer que, para ele, a iniciação visava conceder novamente ao homem seus privilégios adâmicos, ou seja, recuperar novamente a condição inicial de homens-deuses criados à semelhança de Deus. Tais convicções eram compartilhadas pelo Philosophe Commun e pela grande maioria dos teósofes cristãos do século XVIII. Com efeito, para todos esses autores, a condição original do homem antes da queda poderia ser recuperada através da perfeição espiritual, teurgia, ou seja, a evocação de espíritos angélicos, ou operações alquímicas. As inumeráveis sociedades secretas, grupos místicos e lojas maçônicas do século XVIII buscavam, todas elas, a regeneração do homem decaído. Seus símbolos centrais eram o Templo de Salomão, que deveria ser reconstruído simbolicamente, a Ordem dos Cavaleiros Templários, que esses grupos pretendiam reconstituir, pelo menos parcialmente, e o Graal, cujo mito e significado oculto, supunha-se, estariam presentes nas operações de alquimia espiritual. Papus afirmava ter tido acesso a toda essa tradição oculta. Por conseguinte, ele criou, sua expressão foi reconstituiu, a ordem martinista, através da qual ele se dispôs a revelar aos discípulos a doutrina secreta de Louis Claude de Saint-Martin. Contudo, de acordo com os cognoscenti, esta ordem refletia, quase exclusivamente, as ideias pessoais de Papus. Não obstante, a ordem mais sinistra teve no começo grande número de adeptos. Entre os membros do seu primeiro Conselho Supremo estavam vários escritores famosos, por exemplo, Maurice Barres, Paul Adam, José Peladão, Stanislas de Guaite e outros. Simultaneamente Papus cooperou na fundação de outros grupos ocultistas, tais como l'Église Gnostique Universelle e l'Ordre Cabalistique de la Rose-Croix. O que é significativo nesse interesse fim de siècle pelo oculto é o papel desempenhado pelos escritores franceses. Mesmo um cético como Anatole France declarou, num artigo publicado em 1890, que um certo conhecimento das ciências ocultas tomou-se necessário para a compreensão de muitas obras literárias deste período.
A magia ocupou um lugar importante na imaginação de nossos poetas e romancistas. O fascínio pelo invisível tomou conta a ponto deles, a ideia do desconhecido os perseguiu, e o tempo voltou a Puleio e Flegon de Tralles. Anatole France estava correto. Com efeito, um dos romances mais populares da época, La Base, de J. K. Huysmans, inspirava-se num praticante da magia negra contemporâneo, o padre católico apóstata Abbé Boulin, e na rivalidade existente entre esse mágico e outro, o escritor Stanislas de Guaita. Na realidade, quando Boulin morreu, em 1893, Huysmans e outros adeptos do grupo ocultista acusaram Guaita de ser o causador da morte, valendo-se de recursos da magia negra. Creio ser importante também salientar que, aproximadamente nessa mesma época, alguns escritores ingleses deixaram-se envolver pelas práticas ocultas e buscaram ansiosamente iniciar-se nas sociedades secretas. Gostaria de lembrar-lhes da Order of the Golden Dawn, da qual faziam parte William Butler Yeats, S.L. Matthews e Aleister Crowley. Não examinarei a história posterior desses movimentos ocultistas ou a origem e o desenvolvimento da Sociedade Teosófica de Madame Blavatsky e de outros grupos paralelos, tais como a Anthroposophical Society de Rudolf Steiner. Contudo, duas observações devem ser feitas sobre esse ponto. 1. A crítica mais destrutiva e arrasadora desses assim chamados grupos ocultistas partiu não de um observador nacionalista, de fora, mas de um membro de seu círculo fechado, uma pessoa devidamente iniciada em algumas ordens secretas e bem familiarizada com suas doutrinas ocultistas. Além disso, essa crítica foi feita, não de uma perspectiva cética ou positivista, mas a partir do que ele chamou de esoterismo tradicional. Este crítico culto inteligente foi René Guénon. 2. Com algumas exceções, os movimentos ocultistas não atraíram a atenção dos grandes historiadores de ideias da época, mas fascinaram, realmente, um grande número de escritores importantes, desde Baudelaire, Verlaine e Rimbaud até André Breton e alguns autores pós-surrealistas, como René Dalmau. Voltarei posteriormente a René Guénon e sua crítica intransigente de todos os movimentos ocultos e pseudo-espiritualistas do século passado. Por agora, consideremos o efeito de tais concepções sobre os escritores europeus e, particularmente, o significado de seu interesse pelo oculto. Já no século XVIII, durante o Iluminismo e nos períodos pré-romântico e romântico da primeira parte do século XIX, alguns autores franceses e alemães fizeram livre uso em suas obras do conhecimento teosófico e ocultista. Entre os anos de 1740 e 1840 apareceram vários romances e contos de grande popularidade, sendo alguns excelentes, assinados por Goethe, Wilhelm Meister Sullenberger, Schiller, Der Geisterseher, 1787, Jean Paul, Dionne Bariloche, 1793, Achim von Hamin, Der Kronensteher, 1817, Nova Alice, de Ellerlinge von Sais, 1797-98, Zacharias Werner, Destiny de Stales, 1803, Charles Nodier, Trilby, 1822, Jean Bogar, 1818, etc., Balzac, Serapita, 1834, e outros. Naturalmente, é difícil procurar um denominador comum entre todos esses trabalhos literários. Contudo, pode-se afirmar que seus temas e ideologia refletiam uma esperança numa renovatio pessoal ou coletiva, uma restauração mística da dignidade e dos poderes originais do homem. Em suma, as criações literárias refletiam e exploravam as concepções dos teosofistas do século XVII e XVIII e de suas fontes. Observa-se uma orientação bastante diferente entre os escritores franceses da segunda metade do século XIX, que se deixaram atrair pelas ideias, mitologias e práticas divulgadas por Élie Paslev, Papus e Stanislas de Guaita. Desde Baudelaire e Verlaine,
Lautréamont e Rimbaud, até nossos contemporâneos, André Breton e seus discípulos. Todos esses artistas valeram-se do oculto como arma poderosa em sua rebelião contra o establishment burguês e sua ideologia. Eles rejeitam a religião, a ética, as convenções sociais e estéticas contemporâneas. Alguns deles são, não somente anticlericais, como a maior parte da elite intelectual francesa, mas também anticristãos. Na realidade, eles rejeitam todos os valores judeu-cristãos e os ideais greco-romanos e renascentistas. O seu interesse pelo gnosticismo e por outros grupos secretos era motivado, não só pela doutrina ocultista, mas também pelo fato de esses grupos terem sido perseguidos pela Igreja. Aqueles artistas estavam procurando, nas tradições ocultistas, elementos anteriores ao judeu-cristianismo e ao classicismo grego, ou seja, métodos criativos e valores espirituais egípcios, persas, hindus e chineses. Buscavam seu ideal estético nas artes mais primitivas, na revelação primordial da beleza. Stepan Mallarmé declarou que um poeta moderno deveria ir além de Homero, porque a decadência da poesia ocidental havia começado com ele. Quando o entrevistador lhe perguntou mas que poesia existiu antes de Homero, Mallarmé respondeu, os Vedas. Em nosso século, os escritores e artistas de vanguarda foram ainda mais longe. Buscaram novas fontes de inspiração nas artes plásticas do Extremo Oriente e nas máscaras e estátuas africanas e oceânicas. O surrealismo de André Breton decretou a morte de toda a tradição estética ocidental. A exemplo dos outros surrealistas, como Eloy de Aragon, ele aderiu ao comunismo, da mesma forma que eles, procurou inspiração nos diversos impulsos do inconsciente e também na alquimia e no satanismo. René Dalmal estudou sânscrito como autodidata e descobriu a estética hindu. Além disso, estava convencido de que, sob a orientação de Gurdjieff, o misterioso mestre caucasiano, havia descoberto uma tradição iniciatória há muito desaparecida no Ocidente. Em suma, desde Baudelaire a André Breton, a influência do oculto representou para a vanguarda literária e artística francesa um dos meios mais eficazes de crítica e rejeição aos valores culturais e religiosos do Ocidente, sendo sua eficácia proveniente da suposta base histórica que se atribui a esse fenômeno. Estou enfatizando esse aspecto do problema porque, como é bem sabido, revoluções artísticas, ou seja, transmutações de valores estéticos, antecipam o que irá ocorrer uma ou duas gerações mais tarde num segmento mais amplo da sociedade. Além disso, o interesse dos escritores pelo oculto foi, pelo menos parcialmente, contemporâneo das investigações de Freud sobre o inconsciente e da descoberta do método psicanalítico, o que contribuiu consideravelmente para a modificação dos costumes e modos de pensar europeus. Freud conseguiu provar os valores gnoseológicos das criações da fantasia, que, até então, eram considerados sem sentido e obscuros. Uma vez que havia possibilidade de se articularem as expressões do inconsciente através de um sistema significativo comparável a uma linguagem não verbal, o grande número de universos refletidos nas criações literárias revelou que havia nelas uma significação secreta e mais profunda, bastante independente do valor artístico dos respectivos trabalhos. Doutrinas esotéricas e erudição contemporânea. Quando se observam os tempos modernos, fica-se impressionado com uma diferença significativa. Enquanto o envolvimento dos escritores do século XIX pelo oculto não encontrava paralelo na atitude dos historiadores de ideias, uma situação diversa tem se verificado nos últimos 30 ou 40 anos. Embora haja alguns autores que sigam a linha de Huysmans ou André Breton, as contribuições mais decisivas e reveladoras para a compreensão das tradições ocultistas têm sido resultado do trabalho de historiadores de ideias. Na realidade,
pode-se afirmar com quase absoluta certeza que a fantástica popularidade de Que Gozo Oculto desde a metade da década de 60 foi antecipada por uma série de obras científicas fundamentais que tratavam das doutrinas esotéricas e práticas secretas, publicadas entre 1940 e 1960. Naturalmente, não podemos esquecer que duas das mais famosas descobertas deste século revelaram alguns documentos produzidos por grupos secretos ou esotéricos. Refiro-me à Biblioteca Agnóstica de Nag Hammadi e os manuscritos descobertos nas cavernas do Mar Morto, provavelmente pertencentes a uma comunidade essênia. A publicação e tradução desses documentos ainda está sendo realizada. Contudo, já se sabe muito sobre duas questões que foram objeto de várias controvérsias até a última geração. Não obstante essas descobertas arqueológicas, a erudição contemporânea produziu alguns trabalhos valiosos que modificaram radicalmente nossa compreensão e apreciação da tradição espiritual esotérica. Em primeiro lugar, devo citar as esplêndidas monografias A. e Gerson Scholem sobre a Cabala, o gnosticismo e os sistemas místicos judeus. A erudição e a sensibilidade de Scholem desvendaram um profundo e coerente universo significativo em textos geralmente desprezados como magia ou superstição. Exemplos de trabalhos menos conhecidos, realizados por leitores não especializados, são os livros e traduções de tratados esotéricos ismaelitas da tradição islâmica persa, divulgados por Henri Corbin e seus discípulos. Também foram importantes as publicações de René Forestier sobre os maçons ocultistas do século XVIII, as publicações de Alice Julie e Gerard Van Riebeeck sobre Martinez de Pasquale e as lojas maçônicas secretas de Lyon, as publicações de Anthony Five sobre o esoterismo do século XVIII, e outras. Da mesma forma, nos últimos 30 anos, temos presenciado uma avaliação mais correta e abrangente das alquimias chinesas, hindus e ocidentais. Até recentemente, considerava-se a alquimia como uma protoquímica, isto é, uma disciplina embrionária, ingênua ou pré-científica, ou como um acervo de asneiras culturalmente irrelevantes. As pesquisas de José Pinedo e Nathan Sivin comprovaram a estrutura global da alquimia chinesa, isto é, o fato de ser ela uma ciência tradicional sui generis, incompreensível quando abstraída de suas cosmologias e pressuposições éticas e, por assim dizer, existenciais, e suas implicações soteriológicas. Meu estudo da alquimia hindu fez-me descobrir suas relações orgânicas com a yoga e o tantra, isto é, com técnicas especificamente psicomentais. Além disso, é significativo o fato de que, na China, a alquimia estava intimamente relacionada com práticas secretas totistas. Na Índia, fazia parte da yoga tântrica, e, no Ocidente, a alquimia greco-egípcia e renascentista foi usualmente associada ao gnosticismo e ao hermetismo, ou seja, a uma tradição secreta ocultista. Se me é permitido fazer referência à minha limitada experiência pessoal, eu acrescentaria que, em 1928, quando, jovem estudante, me dediquei a yoga e ao tantra sob a orientação de S.N. Dasgupta, na Universidade de Calcutá, podiam-se contar nos dedos os livros bons e profundos sobre essa matéria. Hoje, existem talvez 50 ou 60 publicações sérias e algumas delas têm edições e traduções de textos sânscritos e tibetanos considerados secretos, ou seja, de circulação exclusiva entre os membros de certas seitas. É verdade, contudo, que esses textos são quase ininteligíveis sem o comentário oral de um mestre. Além disso, enquanto há meio século se julgava a maior parte dos textos yogis e tântricos como tolice pura ou produto de faquires ignorantes e psicopatas adeptos da magia negra, pesquisas ocidentais e hindus têm provado amplamente sua coerência teórica e seu grande interesse psicológico. Posso citar-lhes um outro exemplo disso, quando, nos anos 40, comecei a estudar o xamanismo siberiano e centro-asiático. Existiam apenas duas monografias sobre esse tópico, escritas em alemão,
Hoje em dia há uma bibliografia considerável na maior parte das línguas europeias ocidentais. O xamanismo era considerado, há uma geração, como um fenômeno psicopata ou uma técnica primitiva de cura ou um tipo arcaico de magia negra, mas os estudos contemporâneos têm demonstrado, sem sombra de dúvidas, o rigor e o profundo significado espiritual das práticas xamanísticas. Os resultados dessa mudança de mentalidade são importantes se levarmos em consideração que o xamanismo é a tradição oculta mais antiga e de distribuição mais ampla. É necessário acrescentar que, hoje, a yoga, o tantra e o xamanismo são muito populares na cultura jovem americana e exercem uma certa influência no interesse atual pelo oculto. Um resultado extremamente surpreendente da pesquisa contemporânea sobre esse assunto foi a descoberta da função importante que a magia e o esoterismo hermético exerceram, não só durante a Renascença italiana, mas também como fator de influência no triunfo da nova astronomia de Copérnico, ou seja, da teoria heliocêntrica do sistema solar. No livro recente, Giordano Bruno Anti-Hermetique Tradition, Francis Ayates analisou de maneira brilhante as profundas implicações que o entusiasmo exaltado pelo hermetismo exerceu nesse período. Este entusiasmo revela o anseio do homem renascentista por uma revelação primordial que incluísse não só Moisés e Platão, mas também a magia e a Cabala e, mais que tudo, as religiões misteriosas do Egito e da Pérsia. O fato revela também a insatisfação profunda com relação à teologia medieval e com a concepção medieval do homem e do universo, uma reação contra o que podemos chamar uma civilização provinciana, isto é, puramente ocidental, e um anseio por uma religião universal, transhistórica, mítica. Durante 2 séculos, o Egito e o hermetismo, ou seja, a magia egípcia e o esoterismo, obcecaram vários teólogos e filósofos, tanto os crentes quanto os céticos e os criptoateus. O fato de Giordano Bruno ter recebido entusiasticamente as descobertas de Copérnico não se deveu em primeiro lugar à sua importância científica e filosófica, mas ao fato de ter ele compreendido o profundo significado religioso e mágico do heliocentrismo. Enquanto estava na Inglaterra, Bruno profetizou a volta eminente da religião oculta dos antigos egípcios, conforme expressa em Asclepios, um texto hermético famoso. Bruno se sentia superior a Copérnico, porque, enquanto o último via sua teoria exclusivamente do ponto de vista matemático, o primeiro podia interpretar o diagrama celestial de Copérnico como um hieroglifo dos mistérios divinos. Eu poderia citar outros exemplos, mas terminarei essa visão retrospectiva com um breve comentário sobre a nova maneira como os europeus de hoje encaram a bruxaria. Há uns 80 anos atrás, sábios eminentes como José Pansen e Henri Charles Lea consideravam como definitivas as conclusões quanto às origens da bruxaria ocidental. Foi a Inquisição, não as próprias bruxas, que inventou a bruxaria. Em outras palavras, todas as histórias de assembleias de bruxas, práticas satanistas, orgias e crimes eram consideradas como criações imaginárias de pessoas neuróticas ou declarações obtidas dos acusados nos tribunais, especialmente através de torturas. Realmente, esse foi um expediente usado na caça às bruxas nos séculos XV, XVI e XVII. Contudo, sabemos que a bruxaria não foi inventada pela Inquisição. A Inquisição coube simplesmente associar a bruxaria com as heresias e, consequentemente, procurar exterminar as chamadas bruxas com o mesmo rigor com que se perseguiam os hereges. Esse fato é evidente a qualquer historiador de religiões familiarizado com fenômenos culturais não europeus, particularmente indo-tibetanos, onde muitos traços semelhantes existem. Contudo, permanecia sem solução o problema da origem da bruxaria ocidental. Em 1921, Margaret Murray, uma ex-egiptóloga, publicou Tiltkult in Western Europe, um livro que causou grande repercussão na época e é, até hoje em dia, de grande popularidade, principalmente entre os jovens.
A doutora Murray defendia a tese de que o fenômeno da bruxaria, conforme o chamavam os autores eclesiásticos, nada mais era do que uma religião primitiva, pré-cristã, de fertilidade. Em livros subsequentes, a autora aprofundou sua pesquisa, tentando provar a sobrevivência do culto pagão mesmo entre membros da família real inglesa e na mais alta hierarquia eclesiástica. Compreende-se facilmente a reação de crítica por parte de arqueólogos, historiadores e estudiosos do folclore. Na realidade, quase tudo na teoria de Murray era falso, exceto um pressuposto muito importante: realmente existia um culto pré-cristão de fertilidade e, durante a Idade Média, os remanescentes desse culto foram taxados de bruxaria. Não se tratava de uma ideia nova, mas coube às obras de Murray divulgá-la. Devo esclarecer logo que não são convincentes nem os documentos escolhidos por ela como ilustração de sua hipótese nem seu método de interpretação. Contudo, pesquisas recentes parecem confirmar pelo menos alguns aspectos de sua tese. O historiador italiano Carlo Ginzburg provou que um culto de fertilidade, de grande aceitação pelo povo, era na província de Friuli, nos séculos XVI e XVII, e esse culto modificou-se, sob pressão da Inquisição, terminando por assemelhar-se à concepção tradicional de bruxaria. Além disso, pesquisas recentes sobre a cultura popular romena revelaram fenômenos pagãos remanescentes que demonstram a nítida existência de um culto de fertilidade que pode ser caracterizado como magia branca, comparável a alguns aspectos da bruxaria medieval do Ocidente. A partir dessas considerações, podemos concluir que os estudos contemporâneos descobriram o significado real e a função cultural de um grande número de práticas, crenças e teorias ocultas registradas em muitas civilizações, tanto europeias como não europeias e em todos os níveis de cultura, desde os ritos populares, como magia e bruxaria, até as técnicas secretas e pesquisas esotéricas mais eruditas e sofisticadas, alquimia, yoga, tantrismo, gnosticismo, hermetismo renascentista e lojas maçônicas do período iluminista. A mais recente explosão ocultista. É difícil determinar a relação entre esses estudos e a explosão ocultista dos anos 70. Talvez apenas os chamados centros de magia branca, agora florescentes na Inglaterra, refletiam a influência da teoria de Murray. Parece não haver nenhuma relação entre a pesquisa científica sobre a história da astrologia, deixe-se bem claro, de bem modestas proporções, e a popularidade surpreendente dessa disciplina antiquíssima. Mesmo se tivéssemos mais tempo à nossa disposição, não poderíamos apresentar um quadro completo do prestígio contemporâneo da astrologia nos Estados Unidos e na Europa. Basta dizer que pelo menos 5 milhões de americanos organizam suas vidas de acordo com predições astrológicas, e uns 1.200 dos 1.750 jornais diários do país publicam horóscopos. Há atividade bastante para 10.000 astrólogos, trabalhando em tempo integral, e para outros 175.000, em meio horário. Calcula-se que mais ou menos 40 milhões de americanos fizeram do zodíaco um negócio que movimenta 200 milhões de dólares por ano. Atualmente, há vários computadores trabalhando no cálculo e na interpretação de horóscopos. Um desses publica um horóscopo de 10.000 palavras em poucos minutos ao preço de $20. Um outro fornece horóscopos do dia a mais ou menos 2.000 campi em todo o país. Um terceiro computador, localizado na Grande Central Station, imprime uma média de 500 horóscopos por dia. Sabe-se, é claro, que a astrologia, a esperança de se conhecer o futuro, tem sido sempre popular entre ricos e poderosos, entre reis, príncipes, papas, etc. Desde a Renascença. Pode-se acrescentar que, em última análise, a crença na previsão do destino pela posição dos astros é um outro exemplo da derrota do cristianismo. Com efeito, os padres da Igreja atacaram ferozmente o fatalismo astrológico dominante nos últimos séculos do Império Romano. Taciano escreveu,
Estamos acima do destino, o sol e a lua são feitos para nós. Apesar dessa teologia da liberdade humana, a astrologia nunca foi extirpada do mundo cristão. Contudo, jamais, no passado, ela alcançou a proporção e o prestígio dos dias atuais. Que progresso fantástico desde o primeiro periódico mensal, editado em Londres, em agosto de 1971, até os muitos milhares de revistas astrológicas publicadas atualmente em todo o mundo ocidental. A história do sucesso vertiginoso e do prestígio da astrologia nas sociedades modernas constitui leitura fascinante. A glória de Evangeline Adams, que chegou a Nova York em 1899 e logo se tornou a Nostradamus da América, é apenas um exemplo modesto disso. Mary Pickford e Enrico Caruso levavam para ela todos os astros do cinema e da ópera, e comentava-se que o financista J. Pierpont Morgan nunca realizava uma transação em Wall Street, sem antes a consultar. Outros astrólogos tornaram-se famosos nos anos 30, por exemplo, Thomas Menes, de quem se dizia ter um recorde jamais ultrapassado de predições realizadas. Apesar de a maior parte de suas predições ter se revelado falha, seu prestígio não foi abalado por isso. Creio ser desnecessário lembrar-lhes o interesse de Hitler pela astrologia. Conforme se pode ler na obra de H.R. Trevor Hopper, Die Last Days of Hitler, em meados de abril de 1945, Hitler e Goebbels ainda consultaram o horóscopo, que lhes predizia uma vitória decisiva por ocasião do fim do mês e a paz em agosto. Contudo, Hitler se matou a 30 de abril e o exército alemão se rendeu a 7 de maio. Finalmente, podemos nos lembrar dos inumeráveis programas astrológicos que têm aparecido na televisão, apesar da interdição aprovada pela National Association of Broadcasters, em março de 1952, e do fato de best-sellers como o livro de Ruth Montgomery, A Gift of Prophecy, terem vendido mais que 260 mil cópias, em capa dura, e 2.800.000, em brochura. Qual será a explicação desse sucesso fantástico? Recentemente, alguns sociólogos e psicólogos franceses publicaram um livro, Le Retour des Astrologues, 1971, no qual apresentam e analisam os resultados de uma pesquisa baseada em dados fornecidos pelo French Institute of Public Opinion. Eu não entrarei em detalhes quanto às características sociais dos adeptos da astrologia, classificados por sexo, ocupação, idade e tamanho das localidades onde esses dados foram obtidos. Citarei apenas algumas das conclusões. Edgar Morin, por exemplo, interpreta a atração exercida pela astrologia sobre os jovens contemporâneos como originária da crise cultural da sociedade burguesa. Ele pensa que, para a cultura jovem, a astrologia faz parte também de uma nova gnose, que se fundamenta numa concepção revolucionária de uma nova era, a Era de Aquarius. O que é altamente relevante é o fato de maior interesse por astrologia não ser encontrado no campo, entre os fazendeiros e as camadas mais baixas da estrutura ocupacional, mas, ao contrário, nos centros urbanos, mais densamente povoados e entre os empregados de escritórios. Os autores franceses não insistiram na função parareligiosa da astrologia, contudo, a descoberta da relação entre a vida e fenômenos astrais confere realmente um novo significado à existência. O homem não é o simples indivíduo anônimo descrito por Heidegger e Sartre, um estranho lançado num mundo absurdo e sem sentido, condenado à liberdade, conforme Sartre costumava dizer, um ser cuja liberdade restringia-se à sua situação e condição no seu momento histórico. É verdade que, de acordo com a astrologia, o movimento das estrelas determina a vida humana, mas essa determinante, pelo menos, tem uma magnitude incomparável. Não obstante ser, em última análise, um boneco guiado por cordas invisíveis, o homem considera-se, contudo, parte do mundo celestial. Além disso, essa pré-determinação cósmica de sua existência constitui um mistério,
Isso quer dizer que o universo se move de acordo com um plano pré-estabelecido, que a vida humana e a própria história seguem um modelo e avançam progressivamente rumo a uma meta. Esse objetivo último é secreto ou inacessivelmente humano, mas, pelo menos, dá sentido a um cosmos considerado pela maior parte dos cientistas como resultante do mero acaso, e da orientação à existência humana, considerada dito por Sartre. Essa dimensão para-religiosa da astrologia é colocada em nível superior às demais religiões existentes, uma vez que não implica em quaisquer problemas teológicos de difícil solução, a existência de um Deus pessoal ou transpessoal, o enigma da criação, a origem do mal e outros. Basta seguir as instruções de seu horóscopo e o homem estará em harmonia com o universo e não terá que se preocupar com problemas difíceis, trágicos ou insolúveis. Simultaneamente, o homem aceita, consciente ou inconscientemente, que se lhe revele um drama cósmico, grandioso, embora incompreensível, do qual ele faz parte. Por isso, ele não se considera de trope. Tais autopromoções a um status respeitável são obtidas com uma intensidade maior em quase todos os movimentos contemporâneos chamados mágicos ou ocultistas. Não discutirei alguns dos redutos satanistas bastante popularizados, como o de Anton LaVey, sumo sacerdote e fundador da Church of Satan em São Francisco. Os leitores interessados nesse tipo de revolta agressiva contra a interpretação teística do mundo poderão ler o próprio livro de LaVey, The Satanic Bible. Também, embora por diferentes motivos, não examinarei certas escolas ocultistas, como a fundada por Gurdjieff e interpretada por Ouspensky, René Damal e Louis Pauwels. Além disso, há alguns grupos recentes na Califórnia dos quais se diz praticarem cerimônias mágicas e bruxarias, mas a informação que temos é insuficiente e suspeita. Contudo, o que tem sido chamado explosão ocultista, alcançou proporções tais que é fácil selecionar exemplos para ilustrar a orientação geral desses novos cultos secretos e mágico-religiosos. Assim, no livro de Robert Lurie, Religious and Spiritual Growth in Modern America, podemos encontrar dados sobre cultos como os Builders of Tiatum, a Church of Light, a Church of Aurora ou a Feraferia. Ficamos sabendo que os Builders of Tiatum, grupo fundado por Paul Foster Case, 1884 a 1954, adotam as tradições herméticas e cabalísticas. O templo é brilhante, com lindas pinturas luminosas das cartas do tarot por todas as paredes, e o altar é suntuoso com os pilares preto e branco de Salomão e da árvore cabalística. A Church of Light foi fundada em 1932 por Herbert Benjamin, 1882 a 1951, que afirmava ter, em 1909, empreendido uma viagem misteriosa durante a qual ele foi impulsado como um dos 3 membros de um conselho que governava uma ordem secreta, num mundo à parte. A Church of Light tem 50 graus de iniciação, culminando no grau da alma, no qual se deve demonstrar ter ocorrido progresso através de estados cada vez mais elevados de consciência. Uma seita bastante fora do comum, mesmo com relação a padrões recentes do ocultismo contemporâneo, é a Church of Aurora, fundada em 1961 por 2 alunos do Westminster College, em Missouri, a partir da leitura de Stranger in Strangeland, escrito pelo famoso autor de ficção científica Robert Heinlein. Os membros se saúdam com a frase Tu és Deus. Com efeito, cada ser humano é Deus e tem, consequentemente, responsabilidade divina. Depende de nós que haja ou a destruição total do mundo ou a conscientização nesse planeta da adorável deusa, isto é, a biosfera total da Terra. Finalmente citarei o movimento neopagão Feraferia, provavelmente um dos mais recentes entre eles, com sede em Pasadena, Califórnia. Os princípios do movimento foram estabelecidos por seu fundador, Frederick Aimee Adams, a 2 de agosto de 1967.
O grupo tem apenas 22 iniciados e aproximadamente 160 membros, observa a mudança das estações e pratica o nudismo. De acordo com o movimento, a vida religiosa deve fazer parte de uma interação sensitiva com a natureza e com a necessidade erótica de cada um. Seu símbolo central é a deusa grega Core, filha de Deméter. O ritual de iniciação realiza uma identificação com a natureza e com Core, a Virgem Divina, e os iniciados procuram, através da horticultura, recriar um paraíso primordial. Feraferia vê a si própria como um movimento precursor de uma cultura futura em que será reinstaurado o arquétipo feminino, sob a forma da Virgem Mágica, que será o centro da vida religiosa e através da qual a humanidade irá recuperar um sentimento de reverência em seu relacionamento com a natureza e a vida. A esperança de renovatio. Muitos desses cultos e seitas irão sofrer transformações radicais ou desaparecerão, provavelmente a fim de serem substituídos por outros grupos. Em todo caso, eles são representativos da cultura jovem contemporânea e exprimem a paixão pelo oculto com mais vigor e nitidez do que o fizeram organizações mais antigas, como a Sociedade Teosófica ou a Antroposofia. Todos esses grupos e seitas se caracterizam por traços específicos. Em primeiro lugar e principalmente, é evidente sua insatisfação para com a Igreja cristã, seja ela católica romana ou protestante. Em termos mais amplos, pode-se falar de uma revolta contra qualquer estabelecimento tradicional religioso do Ocidente. Essa revolta não implica numa crítica teológica ou filosófica dos dogmas e das instituições eclesiásticas específicas, mas numa insatisfação mais geral. Na realidade, a maior parte dos membros dos novos cultos ignora quase completamente sua própria herança religiosa, mas sente-se insatisfeita com o que viu, ouviu ou leu sobre o cristianismo. Há segmentos da nova geração que esperavam de suas igrejas mais do que uma instrução ético-social. Muitos dos que tentaram participar ativamente da vida da igreja buscavam experiências místicas e especialmente instrução sobre o que chamavam, vagamente, gnose e misticismo. É óbvio que foram desiludidos. Nos últimos 50 anos, todas as seitas religiosas resolveram mudar seu campo de ação, procurando agir mais vigorosamente no plano social. A única tradição cristã ocidental que conservava uma poderosa liturgia sacramental era a Igreja Católica Romana e, mesmo assim, ela está tentando, no momento, drasticamente, simplificá-la. Além dos mais, a gnose e o misticismo foram, desde o começo, objeto de perseguição e reprovação por parte das autoridades religiosas. As igrejas ocidentais mal toleravam o misticismo e as experiências místicas. Pode-se dizer que apenas o cristianismo ortodoxo do Oriente elaborou e conservou uma tradição litúrgica rica que ele tem incentivado a ambas, a especulação gnóstica e a experiência mística. Devo logo acrescentar que tal insatisfação para com a tradição cristã não explica o interesse crescente pelo oculto que teve início nos anos 60 e preparou a explosão ocultista dos anos 70. É verdade que houve, por vezes, uma intenção anticlerical em manifestações de bruxaria e gnosticismo. Pode-se afirmar que essas manifestações visavam chocar. Era um tipo de vingança por parte de vítimas de perseguições religiosas. Contudo, esses foram casos esporádicos. O fato mais geral deveu-se a uma rejeição da tradição cristã em favor de um método supostamente mais abrangente e mais eficiente de se alcançar uma renovatio individual e, ao mesmo tempo, coletiva. Mesmo quando tais ideias são objeto de formulações ingênuas ou mesmo ridículas, há sempre a convicção tácita de que existe uma maneira de se escapar do caos e da falta de sentido da vida moderna e que essa maneira implica numa iniciação e, consequentemente, numa revelação de segredos antigos e veneráveis. É, basicamente, a atração por uma iniciação pessoal que explica o grande interesse pelo oculto. Como é bem sabido, o cristianismo rejeitou o tipo de religiões de mistérios que exigem iniciação secreta.
Todos podem participar do mistério cristão. Ele foi proclamado aos quatro ventos, e os gnósticos foram perseguidos por causa de seus rituais secretos de iniciação. Na explosão ocultista contemporânea, a iniciação, independente do conceito que o participante tenha do termo, tem uma função capital. Ela confere um novo status ao adepto. Ele se sente eleito de uma certa forma, escolhido no meio da multidão anônima e solitária. Além disso, na maioria dos círculos ocultistas, a iniciação tem também uma função suprapessoal, porque supõe que cada novo adepto contribua para a renovatio do mundo. Percebe-se esse anseio no esforço para descobrir a sacralidade da natureza. A importância da nudez cerimonial e das relações sexuais rituais não deve ser interpretada simplesmente como manifestações libidinosas. A revolução sexual recente tornou obsoletos tais tipos de hipocrisia e farsa. Em vez disso, a nudez ritual e as práticas orgiásticas buscam recapturar o valor sacramental da sexualidade. Pode-se falar da nostalgia inconsciente por uma existência fabulosa, paradisíaca, livre de inibições e tabus. É significativo o fato de, na maior parte dos círculos ocultistas, o conceito de liberdade fazer parte de um sistema, envolvendo as ideias de renovatio cósmica, de universalismo religioso, querendo dizer, com isso especialmente a redescoberta das tradições orientais, e de progresso espiritual através da iniciação, um progresso que continua, é claro, após a morte. Em suma, todos os grupos ocultistas recentes têm por pressuposto, consciente ou inconscientemente, o que eu chamaria uma concepção otimista do modo de ser humano. Outra perspectiva do esoterismo, René Guénon. Esse otimismo ingênuo pode ser, e tem, de fato, sido, criticado sob muitos pontos de vista. Mais significativa que o racionalismo, por exemplo, que vê no reflorescimento do ocultismo apenas uma forma de religião pop, é a rejeição radical por parte do representante principal do esoterismo moderno, René Guénon. Nascido de uma família católica, Guénon interessou-se cedo pelo ocultismo, contudo, após ter sido iniciado em várias sociedades secretas parisienses, abandonou-as e resolveu seguir a tradição oriental. Converteu-se ao islamismo, em 1912, e, em 1930, partiu para o Egito, onde viveu o resto de seus dias, vindo a morrer em 1951. Se pudesse presenciar a explosão ocultista contemporânea, René Guénon teria escrito uma crítica bastante mais devastadora do que a contida em sua obra Litheusopisme, Histoire d'une pseudo-religion, 1921. Nessa obra, de ampla erudição e estilo brilhante, Guénon desmascarou todos os grupos chamados ocultistas ou esotéricos, desde Papus e a Sociedade Teosófica de Mi. Blavatsky até os vários redutos neo-espiritualistas ou pseudo-rosacruzes. Considerando a si mesmo como um real iniciado e porta-voz de uma tradição esotérica verdadeira, Guénon contestou não somente a autenticidade do chamado ocultismo ocidental moderno, mas também a capacidade de qualquer indivíduo ocidental fazer parte de uma organização esotérica válida. Segundo ele, apenas um ramo da maçonaria havia conservado os segmentos de um sistema tradicional, mas ele acrescentava que a maior parte dos membros dessas lojas desconhecia essa herança cultural. Em consequência, Guénon jamais cessou de defender em seus livros e artigos a tese de que apenas no Oriente permaneciam vivas as autênticas tradições esotéricas. Além disso, Guénon acreditava que qualquer tentativa de práticas ocultas pelo homem moderno representava um sério risco mental e mesmo físico. É obviamente impossível resumir aqui a doutrina particular de Guénon. Com relação ao nosso tema de discussão, basta dizer que ele rejeitava definitivamente o otimismo geral e a esperança numa renovatio pessoal e cósmica, que parecem caracterizar o reflorescimento ocultista. Já em seus livros Oriente et Ocidente e La crise du monde moderne, publicados em 1924 e 1927,
Guénon proclamava a decadência irremediável do mundo moderno e a sua inevitável destruição. Fazendo uso de termos da tradição hindu, ele afirmava estarmos nos aproximando rapidamente da fase final da Kali Yuga, o fim do ciclo cósmico. Segundo Guénon, esse processo é irreversível. Em consequência, não é possível haver uma esperança numa renovatio cósmico social. Um novo ciclo terá início somente após a destruição completa do atual. Com relação à salvação individual, Guénon acreditava haver, em princípio, a possibilidade de contato com um dos centros iniciatórios sobreviventes do Oriente,